Então, o senhor na Brigada Militar fazia a questão clínica e também já se envolvia com a questão do Eu entrei na laboratório? brigada primeiro como chefe do posto médico num quartel da brigada. Depois que fui transferido para o hospital, eu fui designado para dirigir uma enfermaria de clínica médica. E finalmente, depois de certo tempo, o diretor do hospital resolveu abrir um laboratório dentro do hospital e me nomeou chefe do laboratório. E aí eu passei a fazer também só laboratório Dentro do hospital? dentro do hospital. O hospital, o expediente era só de manhã, eu tinha a tarde livre. Então aí, à tarde eu estive trabalhando em vários laboratórios. Trabalhei primeiro no laboratório Cisne Lima, depois no laboratório Gaia e finalmente entrei no laboratório do Hospital Lazaroto, onde eu fiquei 30 anos, mais de 30, 32 anos, no Hospital Lazaroto. E só saí do hospital porque ele quebrou, senão eu teria continuado mais alguns anos. Mas aí, com o encerramento do hospital, eu também não trabalhei mais e me aposentei. E nós temos poucas referências sobre o Hospital Lazaroto. Parece que é uma dificuldade que nós encontramos. Muitas vezes as pessoas não querem falar sobre, né? A gente tentou um tempo atrás um contato com com o dono, inclusive, né? Mas não sei se as pessoas não querem falar, né? sobre principalmente as pessoas que estavam ligadas à questão de direção, né? Ao gerenciamento. Mas o período que o senhor trabalhou lá, o hospital era uma referência, não é? Era uma referência. O hospital foi construído com material de primeira qualidade e muito bem dotado de material, assim como, por exemplo, camas e roupeiros, toda a estrutura para funcionar o hospital, cozinha, tudo isso era de primeira qualidade. Durante esses anos todos que eu estive lá, o hospital foi um modelo. Inclusive tinha refeitório para médicos. E um certo período, o doutor Lazaroto resolveu construir um outro prédio ao lado e nesse prédio instalou um serviço de cardiologia que foi, na ocasião, um modelo em Porto Alegre. Era o melhor serviço de cardiologia e transplantes. Havia também um serviço de nefrologia, onde praticavam, por exemplo, Soube que houve residência médica também, né? Tinha residência médica também. Havia muitos. E havia um exemplar gabinete de raio-x, de radiologia. E muitos radiologistas que trabalharam naquele tempo, hoje estão trabalhando com seus gabinetes particulares, como o Sergil, Serpal, são provenientes de médicos que trabalhavam no hospital. E o que o senhor atribui o fechamento do hospital, toda a crise? Má administração.
o diretor do hospital, ele era ao mesmo tempo diretor médico e o administrador. E hoje em dia a administração hospitalar é uma especialidade, exige conhecimentos especiais e ele praticou certos atos que levaram a fechar o hospital. Ele, por exemplo, quando construiu o novo hospital, ele não tinha recursos suficientes e fez empréstimos, fez dívidas e depois, então, ficou em má situação para resolver o problema. O senhor conheceu, atuou ou foi aluno do Nino Marciá? O professor Nino Marciá era um dos médicos da enfermaria do professor Tomás Mariano. E ele fazia parte de uma irmandade de 4 irmãos médicos. Ele era clínico e tinha consultório na Galeria Chaves. Sabe onde é que fica a Galeria Chaves? E um dia ele me convidou para assistente da clínica particular dele. Então eu fui trabalhar com ele na Galeria Chaves e eu era o preparador dos clientes que ele ia atender. Quer dizer, o cliente passava primeiro por mim para eu fazer o interrogatório, fazer a ficha clínica e tomar nota dos dados principais e depois passava para ele já preparado e ele então atendia o paciente. Além disso, como ele era gastroenterologista, ele atendia também na Beneficência Portuguesa. E na Beneficência Portuguesa, ele tinha um serviço em que fazia atendimento e tratamento de pessoas com litíase, pedra. E o tratamento consistia em introduzir uma cânula pelo nariz que chegava até o intestino e injetava um líquido, uma substância medicamentosa que era despejada naquela região para aliviar o tratamento. Naquele tempo não havia a cirurgia, não havia esse atendimento completo como hoje em dia. Se retira a pedra sem abrir a barriga, por meio de fragmentação. Sim. Mas então quem fazia esse serviço era eu. Eu é que atendia. O doutor Nino Marciá tinha também, além da clínica de gastroenterologia, ele também tinha uma clínica de alergia e atendia os pacientes com alergia e os testes eram feitos com injeções, pequenas injeções no braço, com substâncias diferentes, 10, 20, 30 substâncias diferentes, que eram injetadas no braço e para verificar quais as que davam reação positiva e quais as negativas, para ver qual o tipo de alergia que a pessoa tinha. E aí, conforme o tipo de alergia, era o tratamento correspondente. Como é que o senhor vê essa questão da medicina daquele período sem essas técnicas e hoje em dia, né, com toda essa tecnologia? Isso ajuda hoje o médico? Como é que o senhor vê essa relação? Naquele tempo a cirurgia era
um pouco deficiente, principalmente por causa da questão da anestesia. Havia anestesia, estava no começo e era muito primitiva e era baseada no uso do clorofórmio ou do éter. E usava-se uma máscara e se pingava, se gotejava o clorofórmio ou o éter na máscara para produzir a inconsciência no paciente. E aí era feita a cirurgia. Cirurgia de estômago, cirurgia de fígado, cirurgia de rim, e principalmente apendicite, né? A diferença hoje é fantástica. Nós temos hoje recursos tão grandes que o paciente, às vezes, depois de 2 dias já vai para casa. No caso, por exemplo, da nefrologia, havia as pessoas que tinham tumor de próstata e obstrução, dificuldade de urinar, e utilizavam sonda, chamavam de talha. Era uma cirurgia feita em 2 tempos e que levava o paciente à cura. Mas era muito difícil e muito perigoso também para a vida do paciente. Hoje em dia, por exemplo, opera-se a próstata através da uretra. Não há cirurgia. É feito a retirada por pedaços, é removido um pedaço ou todo a próstata, e não se tratando de tumor maligno, então esta cirurgia ela é muito eficiente e muito rápida e feita através da uretra. A anamnese, o interrogatório do paciente era mais longo e o médico que tinha poucos recursos, ele tinha que usar métodos especiais que ele desenvolvia através do tempo, e havia clínicos extraordinários e que utilizavam métodos como inspecção, palpação, auscultação e percussão. Eram os 4 processos que o médico usava. Então, ele percutia o ventre, ele descobria as zonas onde havia anormalidades, ele percutia hoje em dia ainda se usa, os pneumologistas ainda usam a percussão, mas o que existe também realmente hoje em dia é muita pressa. Então, existem médicos que atendem um paciente em 15 minutos. Isso aí não pode beneficiar o tratamento do paciente. Ele tem que ser examinado com mais cuidado, porque um pequeno detalhe às vezes é descoberto pelo exame. Existem médicos que ainda são mais conscienciosos e ainda usam processos mais clássicos para analisar e fazer um diagnóstico mais perfeito do paciente. Mas existe de tudo, né? Eu entrevistei então o médico Marcelo Vidar para o projeto de História Oral do Museu de História da Medicina.